Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 26. Então, cada vez mais estamos chegando perto do fim. Hoje vamos tratar da parte de desenvolvimento econômico, que já tínhamos começado na aula passada. E daí a única coisa que vai ficar faltando é uma parte sobre economia brasileira. A aplicação de tudo isso que a gente aprendeu para a economia brasileira. E depois uma revisão, uma aula de revisão final. E daí, semana que vem, a prova. Nisso, ainda vai ter essa semana o 5º controle de leitura, que vai ser sexta-feira. Tá? Não vai ser em dia de aula, mas que nem o último, vai ser numa sexta-feira. Talvez parecido, mais ou menos o mesmo estilo dos anteriores, talvez diferente, talvez não seja múltipla escolha. Pensando, talvez, dessa vez, fazer algo mais... faça vocês terem que pesquisar alguma coisa. A gente vamos ver. Em todo caso, o tema do controle de leitura vai ser sobre essa aula hoje e a aula de quarta-feira. Então, desenvolvimento econômico e daí Brasil, economia brasileira. Vou botar os slides aqui. Então, deixa eu recapitular aqui o que a gente começou a ver em desenvolvimento econômico. Então, aí os temas, a gente está interessado agora em crescimento econômico, mas e além de crescimento econômico, é um crescimento econômico mais de longo prazo e a gente não está só preocupado em saber quantidade de PIB, crescimento do PIB, a gente está preocupado também em outros aspectos, como especialmente desigualdade e oportunidade e a qualidade de vida. Então, tá. Então, isso a gente viu na aula passada toda, eu motivei começando que a gente já tinha estudado crescimento econômico, produtividade, investimento, poupança, mas agora... Então, a gente, poxa, mas por que vamos aprender isso aqui de novo? Desenvolvimento econômico é diferente porque é de mais longo prazo. Então, crescimento econômico, a gente pode estar preocupado de um ano para o outro. Como é que a gente faz a economia crescer desse ano para o outro? Tem que investir, tem que poupar, tem que aumentar a produtividade, tem que ter inovação. Essas coisas geralmente levam impacto mais rápido. Sim. E desenvolvimento econômico, a gente quer saber assim, por que o Brasil, vamos olhar vários dados hoje, mas pega os dados dos PIB, tem alguns países mais ricos do que outros, a gente já viu que o hiato entre eles não parece estar diminuindo ao longo do tempo, que nem seria de esperar, e a gente quer saber por quê, quais são as causas fundamentais da variabilidade de renda entre os países. É essencialmente o que o Adam Smith, lá em 1776, 1780, estava se perguntando qual que é a natureza e causa das riquezas das nações. Então, a gente já viu muito sobre PIB, viu o que é PIB, definiu, vimos fórmulas, fizemos contabilidade nacional para ver como é que mede o PIB, vimos 3 óticas do PIB diferentes, ótica da despesa, ótica da renda, ótica da remuneração dos fatores. Então, PIB a gente já viu, e essas outras medidas agora, de bem-estar que a gente chama. Então, a gente vai ver 3 aqui, o índice de Gini, que mede desigualdade, depois uma resposta a algumas críticas de que economistas só se preocupam com PIB, só preocupam com coisas materiais, o que acontece com toda pobreza e desigualdade, essas coisas. Então, tem um outro índice, que é o índice de desenvolvimento humano. E esse índice BM é o índice Bernardo Miller, eu inventei um índice, eu vou mostrar rapidamente, mas é quase que uma brincadeira. Então, a gente viu isso na aula passada, mas deixa eu mostrar uma coisa aqui. Uma das coisas sobre economia é que economia, a gente gosta de dados, né? Você pode fazer afirmações, existe um monte de controvérsias, um monte de respostas, perguntas sem resposta, mas
qualquer coisa que você for afirmar, qualquer afirmação, por exemplo, X causa Y, ou minha sugestão para resolver o problema X é fazer tal e tal programa, mas a gente quer ver dados, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns dados aqui. Um bom lugar para mexer com dados, para ter eles facilmente disponível, de graça, vai aqui no Google, vai Our World in Data. Então, Our World in Data tem muito dado de Covid, já essas coisas todas, que é bem de fácil uso, ultra interativo. Então, vai aqui. E tem aqui. Então, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se caminho. Que a gente estava vendo lá. É inglês, né? Então, você tem que meio que traduzir. Então, PIB em inglês é GDP, Gross Domestic Product, Produto Doméstico Bruto, per capita. Deixa eu admitir quem está chegando aqui. Tá. Então, PIB, vamos ver PIB per capita. E aí aparece aqui. Vamos entrar aqui. Aí eles têm textos e vários gráficos diferentes. Já tem uma variedade muito grande de coisa aqui. Vamos aqui no... Tem, inclusive, várias fontes diferentes. Vou repetir aqui. PIB per capita... Vamos aqui do Banco Mundial, porque esse aqui vai 2017. Deixa eu aqui. Tá. Aí você vem aqui, então tem... Você pode ver com mapas, mas com mapas não é tão bom. Vamos ver aqui o gráfico. Ele botou alguns países aqui. É interessante, tem a média do mundial aqui. Então, mas vamos botar outros países. Isso aqui permite que você coloque outros países. Então, vamos aqui adicionar países. Deixa eu tirar todos os países que estão aqui. Vamos escolher alguns aqui. Botar Brasil. Botar Chile, que interessante. Botar China. Dinamarca. Vou pegar alguns. Não, Finlândia não. França. França é bom, mas é melhor pegar agora que ainda vai pro caixa. Alguém está com o microfone ligado, hein? Pegar alguns países, botar Japão. Cadê? Alemanha. Botar países africanos também, Nigéria, Paquistão, Filipinas. Vamos pegar aqui Estados Unidos. Botar Inglaterra. Então, ok. Aí você vê o que acontece aqui. Isso aqui vai de 1900. Se você pegar aquela outra fonte, ela vai mais para trás. Mas aqui é interessante de qualquer jeito. Então, o Brasil está aqui. O Brasil é esse verde. Você vê que o Brasil vinha aqui e os últimos anos não foram bons para o Brasil, enquanto quase todo mundo continua crescendo aqui. Vou botar só o Brasil. Enquanto todo mundo continua crescendo aqui, o Brasil nos últimos anos caiu. Mas tem, eu acho que eu já até fiz esse exercício em outra aula, mas você vê que tem alguns países com PIB per capita mais alto aqui e vários outros aqui embaixo. Uma coisa interessante, Brasil, só recentemente a China passou do Brasil, acho que eu mencionei isso na aula passada, e muita gente não acredita nisso, né? Porque a gente vê na televisão cidades modernas e trens modernos e coisas assim na China, mas China é um país pobre ainda, um país muito pobre, um país que vem crescendo. Olha a sua trajetória de crescimento dele, especialmente a partir assim aqui do
no ano 2000. Na verdade, até antes. A China é o mais, né, tava o mais atrasado aqui desses que eu peguei, é esse cor-de-rosa aqui. E nesses, né, 10, 20, 30 anos aqui, cresceu muito. Então, talvez a China vai continuar crescendo mais. Isso não é claro se isso vai acontecer, porque você tem que lembrar que a China é um país autoritário, uma ditadura, né? Então, esse crescimento inicial que a China fez é um crescimento mais fácil. Tira as pessoas da agricultura, põe na indústria, aumentou a produtividade e se cresce desse jeito. Mas o crescimento adicional vai requerer inovação, vai querer cooperação, uma sociedade sem conflitos e talvez isso não vai acontecer. Outra coisa interessante é ver, olha o efeito da crise de 2008 e 2009 aqui. Todos os países deram uma queda aqui, nessa altura aqui, especialmente os mais ricos. E isso vai acontecer aqui também. Esses dados só vão até 2017. A gente sabe que vai acontecer em 2020. Tá. Isso aqui é PIB, então, mas a gente quer ver mais do que PIB, né? A gente quer ver desigualdade. E o índice que a gente usa para desigualdade, existe vários. Vamos olhar o índice de Gini aqui. E tem vários. Vamos olhar aqui, vou aqui em Income Inequality, desigualdade de renda. E eu tenho um texto também, todos os índices aqui. Vou pegar aqui o índice de Gini. Tem os mapas. E olha só, aqui você já vê, repara o Brasil aí, é o mais clarinho de todos. Branco quer dizer que não tem dados, então tem uns países que estão brancos, mas o Brasil está um dos países mais desiguais do mundo. Essa é uma das grandes lições aqui, um dos grandes fatos e dos maiores problemas do Brasil, né? O Brasil é um país, não é um país pobre, é um país de renda média, mas um país muito desigual. Então, como é que funciona aqui o índice de Gini? O índice de Gini varia entre 0 e 1. Aqui eles puseram entre 0 e 100, só normalizaram, mas é a mesma coisa. 0 é igualdade completa, todo mundo tem a mesma renda. A gente vai ver hoje como é que calcula o índice de Gini. Aqui eu só estou motivando, mostrando algumas coisas assim. E 1 é igualdade completa. Então, aqui tem alguns países. A gente já vê o Brasil aqui bem acima dos outros. Isso é ruim, né? Mais desigualdade do que os outros. A China não tem tantos dados, porque a China simplesmente é mais difícil, mesmo os dados que tem, a gente não sabe se pode acreditar muito neles. Estados Unidos está aqui. Aqui tem um país pobre na África, Mali, você viu que reduziu fortemente a desigualdade nesse período aqui. E a França. Vamos botar mais alguns países aqui. Vamos botar primeiro alguns países escandinavos, porque a gente sabe que eles são os países mais, em geral, mais iguais. Vou botar a Alemanha aqui. Vamos ver se tem Suécia. Será que não tem Suécia? Não tem Noruega também. Dinamarca. Dados de... Estranho que não tenha, mas dados de... São difíceis de conseguir, geralmente. Deixa eu botar, então, Suíça. Vou botar Bolívia. A gente viu na aula passada que Bolívia parece muito... Vamos ver se eu consigo achar algum país mais desigual do que o Brasil. O professor estava ali, a Suécia, ali, embaixo da Espanha. Lá para baixo, lá para baixo. Aí, Espanha, né? Sudão e Suíça. Tem outra coluna aqui, eu não vi essa coluna. Eu vi a coluna, pensei que essa coluna era a coluna dos inscritos. Obrigado. Norway está aqui, tá bom. Então, claro, estou achando estranho, porque esses países mais iguais, inclusive, têm melhores dados.
Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos ver lá. Então, tá aqui. Você vê, eu consegui um país aqui que durante algum tempo passou do Brasil, mas só até 2003, por aí. Uma coisa importante para o Brasil, você vê que tem uma certa queda aqui no Brasil, desde aqui, assim, mais ou menos de 93, mas especialmente aqui a partir de 95. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, o Brasil tem uma queda, ao contrário dos Estados Unidos. Você vê que os Estados Unidos a desigualdade vem aumentando. E você diz assim, mas está quase reto, é quase horizontal, não faz diferença. O índice de Gini ele é muito sensível, ele é muito estável e muito sensível. Então, essas pequenas diferenças, como essa queda do Brasil, é uma queda bastante grande. Você vê que outros países, por exemplo, a Dinamarca é o verde aqui, ó. Vou botar em Dinamarca. Dinamarca, um PIB muito baixo, quer dizer, muita igualdade. A gente sabe isso, caracteriza os países escandinavos. Quer dizer, tem classe alta, classe média, classe baixa, mas a diferença é muito pequena entre eles. Mas a Dinamarca aumentando, né? Então, isso aqui é um certo aumento da desigualdade. Suécia meio que estável, aumentando um pouco. Noruega caiu lá numa época, depois, mas, bom. Nos Estados Unidos, isso também a gente é uma característica dos Estados Unidos. Parte do que está por trás disso é uma mudança que vem acontecendo de mistura de automatização. Então, muitos empregos estão sumindo, ou porque máquinas vão fazer, computadores vão fazer esses trabalhos de digitalização. E, além disso, globalização. Muitos dos empregos, por exemplo, várias indústrias dos Estados Unidos, por exemplo, estão também para o Brasil, vão para a China, vão para outros lugares. Então, muitos desses empregos intermediários deixam de existir. E, com isso, né, tem uma parcela da população muito grande que contava com esses empregos, que esse é o estilo de vida. Por geração após geração, cada geração estava melhor do que seus próprios pais, tinha esses empregos, mas especialmente indústria, que a gente pensa. E agora não existe mais. Então, existem empregos muito de menor remuneração, que requer menos educação, menos treinamento, e os empregos que requerem bastante treinamento. Então, que requerem universidade, que requerem saber mexer com computador, programar, conhecimento. Então, aí fica isso está gerando desigualdade, por exemplo. Então, esse aqui é o índice de Gini. Sabe, vamos lá, eu tenho que conseguir algum país que está pior do que o Brasil, né? Não é possível. Coloca Venezuela aí, professor. Venezuela. Boa ideia. Venezuela já foi um dos 10 países mais ricos do mundo no começo do século XX. Quem que seria mais? Botar Colômbia. Países africanos, se pensaria, eles têm muito pobres, boa parte deles, mas não é desigual, porque assim, é todo mundo pobre. Então, tem pobreza, que vamos ver daqui a pouco, é um problema, mas não tem desigualdade. O Brasil é outra coisa, é um país que tem renda, então mas ela está concentrada em cima. Então, eu não acho que países africanos teriam mais desigualdade. México. Opa. Colômbia chegou perto, né? Então a Colômbia está aqui. Então, a Colômbia estava acima do Brasil. Aí em 2017 ela empatou com o Brasil. Pelo jeito, a Colômbia estava caindo, né? Então, dá para ver. Isso aqui é interessante do Brasil, uma queda grande aqui. Mas eu não sei se acredito muito nisso aqui, porque isso aqui é época de hiperinflação. E com hiperinflação você não pode confiar muito nos dados. Esse período todo aqui é hiperinflação, né? Então,
Você vê que ele vinha numa tendência e aqui continua a tendência. Bom, vamos só dar uma olhada em pobreza. Poverty. Ver quais são os índices que ele tem aqui. Tem extreme, pobreza extrema. Qual que eu quero aqui? Tem um monte de conceitos. Tem pobreza multidimensional. Esse aqui é um que é muito comum usar. É porcentagem da população vivendo com menos de 1,90. Antigamente era $1 que eles fizeram, mas com a inflação tiveram que aumentar. Então, isso aqui é quase $2, seria R$10. Porcentagem da população vivendo com menos de R$10 e vivendo com menos de 15, talvez quase R$20. Então, tem os dois. Vamos adicionar países aqui. Você vê que na China a pobreza caindo massivamente. Vamos botar o Brasil aqui. Argentina, países africanos, países ricos. Vamos ver Portugal, Estados Unidos. Ok, então isso é uma coisa legal, o mundo inteiro de 1980, mais ou menos, reduzindo fortemente a pobreza. Aqui o Brasil. Então, o Brasil, a China, você vê que esse aqui é a China, né? Então, a China era um país muito mais pobre, inclusive, do que o Brasil, aqui na década de 80. Mas aí o Brasil, você vê que o Brasil reduziu fortemente a pobreza. O roxo é a porcentagem da população, os 40% da população do Brasil vivia em extrema pobreza, então, os 20%, o verde é extrema pobreza, imagine viver com menos do que R$10 por dia, e você mal consegue atender às suas necessidades calóricas, e aqui uns 40%, e depois caiu já para 8% e 3%. Então, tem medidas diferentes, dá para fazer várias coisas com isso aqui. Professor, a Noruega não é um país muito produtivo, né? Ou ela é? Noruega é extremamente produtivo. Produtivo, assim, em que sentido? Produzir carros, produzir... Produzem. A Noruega produz petróleo, para começar, é um país que tem grandes quantidades de petróleo, o que normalmente seria uma coisa ruim, que ter petróleo geralmente tem a maldição dos recursos naturais, chama. Quando você tem petróleo, você acaba tendo ditadura, guerra civil, corrupção, petróleo, recursos naturais tendem a gerar isso, mas a Noruega é o exemplo de que isso não é necessário, né? Não necessariamente vai acontecer isso. E a resposta é que você precisa ter boas instituições, boas regras. Então, você tem instituições, freios e contrapesos, democracia funcionando bem. Então, o que a Noruega faz, ele pega os ganhos do petróleo, e eles têm um fundo que chama um fundo soberano, e conseguem usar isso como um colchão de proteção e evitar os efeitos perversos. Além disso, a Noruega produz muita madeira, produz
o Nokia, os telefones Nokia, que uma vez, você não vai se lembrar disso, mas antes era um dos principais telefones que tinham, então tem uma indústria de telecomunicações, e a Nokia ainda existe, só que não é tanto mais de telefones. A IKEA é uma empresa, a IKEA, aquele, tipo Tok-Stock, de você, móveis de você montar, existe no mundo inteiro. Então eles têm essas coisas de inovação, são bastante produtivos. Saquei. Deixa eu voltar lá. Tá, então, isso aqui a gente viu na aula passada, tem aquele fato de, uma coisa que a gente mostrou é, quando você vai comparar PIB entre os países, é bom comparar o PIB ajustado pela paridade de poder de compra, vimos isso na aula passada. E tá aí, então, coeficiente de Gini, a gente já viu. Vamos ver como é que calcula o coeficiente de Gini. O que eu preciso para calcular? Eu tenho que pegar, e Gini você pode fazer coeficiente de Gini de renda, de propriedade, de terra, de várias coisas. Vamos pegar a renda. Então, suponha que eu pego assim, a população, e eu tenho dados, se for lá no IBGE, tem dados do censo, que, inclusive, estão dizendo que não vão fazer esse ano. O censo, ele é feito a cada 10 em 10 anos. Então, foi feito em 1990, 2000, 2010, e devia ter sido feito em 2020. E, então, a ideia seria fazer esse ano, com esses cortes orçamentários, problemas políticos. Umas pessoas falam, a gente não precisa do censo, vamos, deixa isso para lá, isso não é importante. E teve uma reação muito grande, especialmente muita da população acadêmica que usa esses dados, e aí talvez vão fazer. Mas, então, você vai lá no censo e tem... ele quebra por... Tem as pessoas que ganham entre 0 e 1.000, né, o 0 e 5.000, 5.000 e 10.000, 10.000 e 20, 15.000, 15.000 e 20.000. Então, você sabe quanto a porcentagem da população que ganha em cada faixa dessas faixas de renda. Então, você pega aqui os 10%, põe todo mundo aqui, como se você fizesse uma fila das pessoas no Brasil, entre 0 e 100, por renda. Então, aí você pode fazer assim, quem ganha... Os 10% mais pobres são os que estariam aqui, assim, os 10% mais pobres. Qual que é a porcentagem da renda que eles têm? Então, os 10% mais pobres, essa linha de 45 graus aqui, a linha diagonal, ela é a linha de igualdade perfeita. Então, se os 10% mais pobres têm 10% da renda total, então, o ponto seria esse aqui, estaria na linha. E os 20% mais pobres têm quanto? A igualdade total é que os 20% mais pobres têm o 20% da renda, que os 50% mais pobres, ou seja, esses aqui, tivessem 50% da renda. Então, seria um ponto por aqui, assim, bem no meio do quadrado, e etc. Mas a realidade não é essa. Né? Nenhum país, nem a Noruega tem igualdade perfeita. E nem é desejável que seja igualdade perfeita, porque tem alguns incentivos perversos com isso. É artificial, você está recompensando diferentemente pessoas que colocam esforço diferente. Mas, então, qual que é a realidade? A realidade é essa linha, alguma coisa parecida com essa linha vermelha aqui. Então, nesse país aqui, retratado aqui, os 10% mais pobres, seria mais ou menos aqui, onde estou com a setinha, seria que não é 10%, 10% seria aqui em cima. Então, eles têm, assim, não é nem metade de 10%, deve ter uns 2%. Os 10% mais pobres têm 2% da renda. Os 20% mais pobres, essa quantidade aqui. Os 50% mais pobres, a metade mais pobre desse país, se tivesse metade da renda, eles estariam, a linha vermelha estaria aqui em cima. Mas, na verdade, tem menos do que 50% da renda, até menos da metade. Aqui está parecendo que a metade da população tem uns, sei lá, tem uns 30%, e assim por diante. Então,
repara que o mais longe que a linha vermelha está da linha diagonal é o maior que a desigualdade. Isso que no final, 100% da população necessariamente tem 100% da renda, por definição, né? A população inteira tem toda a renda do Brasil, do país. Mas o quão abalado vai ser, quão barrigudo vai ser essa linha vermelha, é isso que nos diz sobre a desigualdade. Então, o coeficiente de Gini é muito simples. Ele vai pegar essa área desse triângulo, a área total, no denominador aqui, A mais B, a área de A mais a área de B, e no numerador, qual que é a porcentagem desse triângulo que está acima da linha vermelha. Então, né, repara que quanto mais barrigudo for, quanto mais para a direita essa linha vermelha chegar, o maior que vai ser o índice de Gini. Então, aqui está, eu vou mostrar os extremos, então. Aqui, a linha vermelha está exatamente em cima da linha de 45 graus. Então, a área A é zero, não tem área nenhuma entre a linha vermelha e a linha de 45 graus. Então, zero sobre a área desse triângulo é igual a zero. Então, quando o coeficiente de Gini é zero, nós temos igualdade perfeita. 1% da população mais pobre tem 1% da renda, 20% da população mais pobre tem 20% da renda, 99% da população tem 90% da renda. E aqui está o outro extremo. Aqui você... A linha também é mal desenhada aqui, mas é para estar em cima exatamente do eixo. Então, você tem os 10% mais pobres têm zero da renda, os 30% mais pobres têm zero da renda, os 50% mais pobres têm zero da renda, os 90% mais pobres têm zero da renda, os 99% mais pobres têm zero da renda, e até a última pessoa. E aqui tem uma pessoa que tem toda a renda do país e ninguém tem mais nada. Então, é a desigualdade extrema nesse caso. Então, aqui, essa área de A é basicamente a área de A mais B. Então, aqui o coeficiente de Gini é igual a 1. A é exatamente A é igual a A mais B, porque B é zero, nesse caso aqui. Então, tem esses casos extremos. A vida real seria alguma coisa assim. Então, esse aqui é bastante desigualdade. Você vê a população mais pobre aqui, pouca renda, e boa parte da área, essa área embaixo da curva vermelha, está concentrada aqui nas pessoas mais ricas. Isso é bem o caso do Brasil, né? As pessoas mais ricas detêm uma parcela desproporcional da renda. E, professor, o gráfico lá do IBGE parece que... Não estou lembrado agora se era 2020 ou 2018, mas falaram lá que 2018, 80% da população ganha menos que um salário mínimo. Essa é uma outra medida, né? Uma medida que é relacionada com isso, mas é de renda, né? De ganhar salário mínimo. Pois, mas acho que não é de família, né? Por pessoa, acho. Uhum. Mas me surpreende, 80% é bastante. E 20% ganha um pouco mais que um salário mínimo. Agora eu estava vendo... fala. Não, pode falar. É que eu estava vendo aqui também a Noruega aqui. A Noruega também só tem só 5 milhões de habitantes em 2018, né? Pô, o tamanho do Brasil. Tem isso. Você pode dizer assim, pera, mas é fácil ter igualdade e não só 5 milhões, mas 5 milhões muito homogêneo também. Eles não são um país que nem o Brasil, que tem uma variedade de pessoas e de regiões e tem isso. E o que acontece lá é que esses países, então, talvez por ser... E Estados Unidos também. Estados Unidos é que nem o Brasil, é um país muito diverso. Então, tem clivagens sociais, clivagens regionais e
esse tipo de coisa. Um país muito grande, então é natural que tenha essas coisas e isso tende a gerar problemas, mas também tende a gerar vantagens. Diversidade é bom, né? O que a Noruega, a Dinamarca, os escandinavos fizeram, o modelo deles era, então, eles tinham uma crença em igualdade, que geralmente surge em países homogêneos, né? E daí, então, as políticas de imposto deles, sabe, o imposto era muito alto. Então, se você é digamos, alguém com um salário muito bom, um médico ou alguma coisa assim, você ganha mais realmente do que os outros, mas aí tem um imposto muito grande. Então, esse imposto é redistributivo, porque daí o Estado pega esse imposto e devolve para a sociedade na forma de serviços públicos que lá são muito bons. A educação é muito boa, o transporte é bom, as estradas são boas. Então, isso gera muita desigualdade. Então, tem uma desigualdade de renda antes dos impostos, mas depois dos impostos gera uma igualdade muito maior. Então, uma pessoa que ganha bastante lá não ganha tanto mais do que uma pessoa que ganha menos. Enquanto no Brasil é astronômico essa diferença, né? Pois é, mas quando tem muito imposto num país, isso desestimula a pessoa a querer, por exemplo, ser médico. Isso que Ou eu ia querer ser dizer. engenheiro. Se Então, lascar de estudar para ganhar a mesma coisa que a pessoa que não... esse é o outro lado da moeda. Então, o que acontece que... Então, na literatura desse tipo de coisa, assim, tem assim, os casos canônicos, os dois extremos. Então, o que a gente chama do contrato social. O contrato social, a ideia assim, é que a sociedade meio que escolhe. Que tipo de sociedade a gente quer? A gente diz, mas como que eu escolho? Se escolhe quando você vota, quando você participa das decisões do país. Então, a Escandinávia escolheu um modelo extremamente igualitário. E os Estados Unidos é o outro extremo, não é o extremo, é o outro caso, embora lá muito mais desigualdade. E os impostos não são redistributivos, os impostos são muito mais baixos nos Estados Unidos, os serviços públicos nos Estados Unidos são muito piores do que da Escandinávia, mas o outro lado da moeda é isso que você falou, que os Estados Unidos é uma economia muito mais dinâmica, muito mais inovadora, enquanto que o modelo escandinavo é mais estável, mas menos dinâmico, tem um monte de proteções sociais para emprego, mas, quer dizer, é mais difícil arrumar emprego, e você não é despedido, mas também é tudo muito mais estável e menos inovador. Então, a ideia, não existe qual que é o melhor, não existe contrato social melhor ou pior. Que é uma questão de gosto, de certa forma. Cada país tem que escolher o que ele quer. Tem os que funcionam melhor ou pior de acordo com algum critério, por exemplo, PIB ou qualquer outra medida que você vai querer fazer, conflitos sociais, etc. E depois a gente vai falar um pouco sobre, então, mas o que fazer, né, para resolver, que políticas públicas a gente pode fazer. Mas, por enquanto, a gente está meio que vendo as medidas ainda. Na prática, como é que você faz isso aqui? Quando eu desenho essa curva assim redondinha, é como se eu tivesse dados para... Eu tenho que ter dados assim para os 10% mais pobres, de 10% a 20%, 20% a 30%. O Brasil tem dados muito bons, porque o IBGE é muito bom. Então, para o Brasil, o cálculo do Gini é bastante fiel, ele retrata e conta a infeliz história que nós temos tanta concentração. Mas para outros países que não têm um escritório estatístico, não têm hábito de colher dados tanto quanto o Brasil, o que pode acontecer é que você não tem, mas aí você pode fazer uma aproximação. Por exemplo, se o único dado que eu tenho é que eu sei que os 70% mais pobre tem 30%. Eu não sei exatamente onde está essa linha aqui, mas eu tenho esse ponto aqui. Aí eu posso fazer, e eu tenho esse aqui, talvez, eu posso fazer uma aproximação. Você vê que eu não vou acertar exatamente, a linha, na verdade, talvez seja um pouquinho mais arredondada aqui para cá, mas eu posso fazer uma boa estimativa, então dá para ter mais ou menos uma ideia. Então, vamos ver aqui o índice de Gini de vários países. A gente olhou isso na aula passada, né? Eu acho que eu dei um pulo aqui para frente. Lembra que a gente viu que a Bolívia, aqui, medido aqui, lá nos dados lá, eu vi que
Colômbia, né? Colômbia estava acima do Brasil e aqui de fato está. Isso aqui é 2006, tá? Lá, mais cedo a gente viu os dados mais atualizados e mais dinâmicos no tempo. Uma outra medida é essa aqui, proporção dos 10% mais ricos sobre os 10% mais pobres. Aqui é meio que uma aproximação, que você está jogando fora todos os outros 80% de informação, talvez muita coisa está acontecendo naqueles 80%, mas é uma boa aproximação. E aqui, daí, você já vê essa diferença aqui, o Brasil, né, os 10% mais ricos ganham significativamente mais do que os mais pobres. Bom, então, não tem uma correlação forte com o Gini, com o PIB per capita. Não é o caso que países ricos são mais iguais e países pobres mais iguais. Pelo contrário, você pode ter muita desigualdade. Você pode ter uma desigualdade. Muitos países africanos são muito iguais, por ser todo mundo pobre, inclusive a elite pobre. Então, essa é uma desigualdade ruim, de certa forma. Quer dizer, talvez seja melhor do que todo mundo pobre e uma elitezinha lá bem mais rica, mas é ruim. Ou o caso com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país muito desigual, mas um país rico e muito desigual. Esse é um caso melhor, que se imaginaria que lá seria possível fazer alguma coisa a respeito. Tem o caso da China, por exemplo. A China é extremamente desigual, era um país pobre, que era todo mundo pobre. A gente viu o gráfico, né, como lá na década de 70, a China era extremamente pobre, todo mundo era pobre, porque foi um fracasso muito grande o experimento comunista deles. Mas depois, quando eles deixaram isso de lado, cresceu muito, mas tirou uma desigualdade muito grande. Tanto eu senti isso, eu estive na China uns 3 anos atrás, eu estava em Shenzhen, e era uma cidade moderníssima, prédios e carros modernos e tudo, e eu senti uma coisa muito estranha. Eu andava pela rua assim, claro, tudo é estranho porque é China, a gente não está acostumado, mas fora isso, tinha alguma coisa que não estava batendo para mim. Eventualmente eu percebi o que era. Não tinha nenhum pobre, não tinha nenhum pobre. A cidade era assim, só gente bem vestida, gente, tudo. Parecia uma cidade de país moderno, e eu sabia que não é verdade, porque eu sabia que a China tem 1 bilhão de chineses, e o que acontecia, não tinha grafite, não tinha lixo no chão, não tinha, mesmo no metrô, era tudo modernista. O que acontece é que a China, nessas cidades, essa cidade é mais jovem ainda do que Brasília, bem maior do que Brasília, mas é que, por ser uma ditadura, não é qualquer um que pode decidir ir para a cidade, que é o que acontece em qualquer outro país, né? Em qualquer outro país tem uma cidade suja, fica grande, e as pessoas pobres de outros lugares, das zonas rurais, vão para cidades. Eles não têm onde morar, mas daí eles acham algum lugar onde tem terra que eles possam construir sem a terra ser deles. Surgem favelas, surgem outros arranjos habitacionais, e aí tem tudo, e aí tem toda cidade que você vai, você vê pobreza, você vê problemas e sujeira, esse tipo de coisa, e na China não tinha isso. Então ótimo. Não, ótimo não, porque como é que você está conseguindo isso? Você está barrando, você está impedindo que as pessoas pobres persigam suas oportunidades na cidade. Claro que você gostaria de ordenar esse jeito, mas com certeza a China não está fazendo isso de um jeito respeitando direitos humanos e nada. Então o ponto é, esse slide, Gini, desigualdade é uma coisa, é relacionada com riqueza, mas tem diversas combinações diferentes, né? E a América Latina é particularmente desigual e o Brasil é particularmente desigual. E isso é um problema muito grande, é um problema de difícil solução e mais, é um problema cuja resolução, além de ser importante por razões de justiça social, é muito importante em termos econômicos. Um país desigual tem dificuldade em crescer, tem dificuldade em inovar.
tem diversos, se tornar eficiente e produtivo. Então, tá, medidas de pobreza. Isso aqui é mais rápido. Então, Gini é uma medida relativa, está comparado quanto que um grupo da sociedade tem relativo aos outros, mas pobreza não. Pobreza já é uma coisa mais absoluta. Você quer saber do nível de renda das pessoas, elas conseguem cobrir as suas necessidades mínimas, e é bem simples, esse é até meio simplista, mas se usa, é o que se usa muito. Tem várias outras medidas, como a gente viu no Our World in Data, mas você diz assim, tá, vamos calcular qual que é o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver, para conseguir as suas necessidades básicas de alimentação, de habitação, de saúde, de transporte e seja lá o que é o mínimo, assim, sem... então, seria essa linha da pobreza. Durante muito tempo se usava o número de $1 por dia, né, que é muito pouco, e claro que varia muito entre países, né? Você mesmo dentro do Brasil, você com um salário mínimo, que é igual no país inteiro, um salário mínimo, você viver em Brasília, que é um lugar muito caro de se viver, você vai comprar muito menos do que você viver com um salário mínimo, talvez numa cidade do interior. Vai no interior de Goiás, uma cidade média, assim, um salário mínimo ainda é pouco, mas compraria muito mais produtos. Mas, em todo caso, existem linhas de riqueza regionalizadas, mas, em geral, se usa só assim. E aí tem a linha da extrema pobreza. A gente viu no exemplo lá, tem o extrema pobreza, vai ter menos gente na extrema pobreza, só cobre gastos de alimentação, só cobre suas necessidades calóricas, nada mais. No Brasil, costuma usar meio salário mínimo para isso. Tá. Então, isso, a gente viu uma comparação entre os países. E a boa notícia ali é essa queda histórica, assim, nos últimos 50 anos, nos últimos 100 anos, uma queda muito grande da pobreza. O que não quer dizer que não precisa cair mais, precisa cair mais, e também não quer dizer que, então já resolveu tudo, porque mesmo com isso sobra diversos outros problemas. Aí surgiu isso aqui, em algum momento surgiu Índice de Desenvolvimento Humano. Isso aqui foi mais ou menos, tem um economista que ganhou o prêmio Nobel, um indiano, que chama Amartya Sen, S-E-N, Sen. E ele argumentou, já havia essa crítica, porque economistas ficam muito olhando o PIB, o que a gente pode fazer para aumentar o PIB, vamos contabilizar o PIB, a crítica era, o PIB não traz toda a informação, ele traz muita informação importante, e claro, quando o PIB sobe, isso tende a resolver vários problemas e tende a trazer benefícios para o país como um todo, mas não diz tudo. É só olhando o PIB de dois países e ver quanto que aquilo mudou ao longo do tempo, não vai me trazer tudo. Então, que economistas deviam adotar um outro indicador, e esse aqui é o que foi sugerido, e ele é usado, sabe que não é um avanço tão grande. Você diz assim, o que tem que entrar nesse índice que a gente quer, para a gente realmente ter um retrato melhor da condição de desenvolvimento do país? Tem que ter renda, então renda está lá. Esse primeiro aqui, Produto Nacional Bruto. Mas a segunda coisa seria educação. Então, e eles usam média dos anos de escolaridade do país, de todo mundo com 25 anos ou mais, qual que é a média da escolaridade. Então, tem alguns países que têm esse número é mais alto, tem outros é mais baixo. Então, se você comparar dois países, mesmo que eles tenham a mesma renda, mas um país tem mais gente educada do que o outro, então, são dois países qualitativamente diferentes. Esse país que tem mais educação provavelmente vai crescer mais no médio prazo. E provavelmente a qualidade de vida dessas pessoas é melhor, mesmo que a renda seja igual, porque a educação faz isso. E por que eles usam só média de anos de escolaridade e anos de escolaridade esperada para uma criança quando nasce? Porque a ideia é que todo país do mundo devia ser capaz de calcular o IDH. E aí, se todo país calcular o IDH, aí a gente vai poder comparar. Então, o Brasil, por exemplo, tem muitas estatísticas sobre educação. A gente
faz muito isso, os dados são muito bons no Brasil, tem dados de fontes bem diferentes, mas vários outros países da América Latina não teriam esses dados, vários países africanos, asiáticos não teriam esses dados. Então, para poder comparar todo mundo, bem simples. Renda, educação, esses dois aspectos de educação, e saúde, só esperança de vida ao nascer. Quer dizer, uma pessoa, quando nasce naquele país, qual é a esperança de vida? Tipicamente, especialmente em países pobres, muita gente morre entre nascer e 5 anos, tem uma mortalidade muito grande. Então, se tira isso e diz assim, mas alguém que chegou, passou dessa fase ali, qual que é sem levar em conta esses percalços iniciais, qual que é a esperança de vida? Então, renda, educação e saúde. Como se fosse o mínimo que você ia querer. E aí tem um jeito de calcular um índice entre 0 e 1, e não interessa aqui exatamente a fórmula. E se for acima de 0,8, a gente diz assim, esse país tem IDH alto, muito alto, entre 0,7 e 0,8 IDH alto, etc. E aí pode acontecer que você pega assim, vários países que tinham mais ou menos o mesmo PIB, mas quando você olhar o IDH vai contar outra história. Então, aqui estão alguns números. Lá, a Noruega em primeiro lugar. Mas todos esses que estão ali em primeiro lugar não é tão diferente ali. E aí eu pulei alguns números aqui. Eu cheguei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, para pegar o Brasil aqui. Então, o Brasil está aqui, número 73. Então, lembra, o Brasil é um dos países que tem mais PIB do mundo, mais 10 maiores PIBs, mais um PIB per capita baixo que um IDH intermediário, né? Tem países muito piores, que Zimbábue, bem pior. E aí eu olhei assim, existe IDH estadual. Então, eu olhei lá, o IBGE tem, se olhar no Google, você acha? E o IDH no Distrito Federal é alto. Então, a gente tem um IDH aqui, nós estamos nível Suíça. Nível Suíça. Então, mas o do Brasil é bem mais baixo. O que quer dizer o quê? Quer dizer que o DF, por ser o lugar com mais renda no Brasil, tem escolas e recebe investimento em escolas, em hospitais, mas isso quer dizer que tem outros lugares no Brasil bem piores porque o ponto 699 é uma média. Então, se essa é a média e o DF está aqui em cima, e várias outras cidades grandes, especialmente, vão estar acima dessa média, tem lugares com muito mais pobreza, falta de educação e falta de saúde. Então, isso é IDH. Eu sempre achei que não se usa muito isso. Quem usa mais isso é assim, Nações Unidas, e jornalistas gostam muito disso. Porque todo ano, acho que em setembro, outubro, assim, tem o cálculo do IDH, e aí sempre sai na manchete de jornal, sempre sai na primeira página, mas não é tão mais novidade, então sai mais para o lado assim, diz assim, e a manchete aqui no Brasil é sempre igual, assim, ou o Brasil subiu 1,2, ou caiu no ranking, subiu ou caiu, e a manchete é sempre assim, que os jornalistas gostam de, para realçar como a situação do Brasil está ruim, e está ruim, então eles estão certos, mas eles escolhem assim, 3 países que no nosso imaginário seriam países que a nossa arrogância, a gente acha que a gente é bem melhor do que eles em várias coisas. Então, eu não vou nem dizer 3 países que vão ofender alguém, porque você é de lá, ou sua mãe, já fiz isso uma vez pela vida. Então, pega 3 países que a gente acha, e daí diz assim, o Brasil está pior do que país X, Y e Z. E a manchete de jornal fica pensando, puxa, a gente é pior do que esse pessoal? E é verdade, né? Se bem que... tá, vamos lá. Bom, então, você pode só voltar um slide lá? Mais um. Isso, só para... o Brasil está em médio, né? Beirando ali médio para alto. Você saberia dizer se o IDH de São Paulo é melhor do que o DF? Ele deve ser mais baixo porque na comparação, o DF é um lugar muito pequeno, que nem você falou de Noruega, né? Um lugar pequeno,
muito funcionário público, então a renda é mais alta. E São Paulo tem muito mais riqueza e gente muito mais rica, é claro, do que Brasília, mas tem muito mais pobres também. Então, é uma coisa muito mais diversa. São Paulo é muito mais diverso do que Brasília. E isso faz com que o IDH... geralmente você pensa, mas São Paulo tem aquela riqueza toda, aquela coisa assim, mas São Paulo tem uma pobreza muito maior e mais diversa. Então, quase com certeza é mais baixo do que o DF. Tá, então, tem várias críticas, né? Podia botar outras coisas. Quando você conta educação, uma crítica de assim, o Brasil até não parece tão ruim assim, mas talvez seja porque no Brasil, assim, a média de escolaridade é relativamente alta hoje em dia, né? O analfabetismo é muito baixo, a escolaridade, sabe, todo mundo vai para a escola, quase. Mas aí uma crítica poderia ser, sim, mas qual é a escola? A escola de qualidade é muito baixa, as pessoas não estão aprendendo nada e essas coisas de repetência. Então, essas críticas têm a educação, então isso estaria inflando o nosso número. A nossa média de escolaridade é relativamente alta, mas a qualidade é muito ruim. Se tivesse a medida de qualidade, aí certamente o Brasil cairia. Mas em defesa do índice é difícil, porque lembra, o índice tem que ser comparável entre os países. Se você quer só saber o caso brasileiro, a gente tem os dados pormenorizados. É biquíni. Mas ele não abutua igual os outros, não. Se a senhora gosta de coisa folgada, não tem como. Alguém está com o microfone ligado. Tá. Isso aqui é só quase que uma brincadeira. Uma curiosidade que eu tive quando um dia eu dei essa aula aqui, eu vi o IDH só 3, na verdade 5, né? 5 variáveis. Eu pensei, poxa, o Brasil, existe hoje em dia tantas variáveis, e se eu fizesse o contrário, fazer um índice com todas as variáveis que eu consegui achar? Então, eu fiz isso. Eu saí vasculhando a internet, peguei variáveis demográficas, imigração, quantidades de jovens versus velhos, pirâmide demográfica, gente rural versus urbanas, variáveis econômicas, inclusive PIB, e essa aqui do meio, que você vê que ela meio que as cores. Eu botei assim, se você está nos 20% mais altos, e mais alto sempre é melhor. Seja lá qual for a variável, eu colocava o melhor para cima. Então, aí você é escuro, os 20% mais alto, depois os 20% a seguir, cinza até ficar branco embaixo. Um monte de variáveis econômicas, variáveis ambientais, que é uma coisa importante, uma crítica muito grande ao IDH, que ele não capta coisas ambientais. Então, qualidade da poluição, CO2, água, lixo, etc. Variáveis políticas, estabilidade política, democracia, voz, participação, etc., freios e contrapesos. E variáveis sociológicas, como racismo, medidas de racismo, de discriminação, de... como é que é? Gravidez adolescente e várias outras coisas assim. E aí, o que deu no final? Talvez a crítica a isso aqui é tão confuso, o outro é excessivamente simples, esse aqui talvez é confuso demais. Mas a ideia seria o seguinte, que se fosse o caso que os países mais ricos são sempre melhores em tudo, em demografia, em meio ambiente, em política, na sociologia, nas coisas sociais, aí a primeira faixa ali seria completamente escura, assim, sabe, você só teria 5 faixas, assim, 5 faixas indo de cinza mais escuro para cinza mais claro. E mais ou menos é assim, né? Você vê muito mais escuro aqui em cima do que aqui, e aqui muito mais claro, mas não é perfeitamente correlacionado. Isso quer dizer que países mais ricos, que são os que estão aqui nesses 20%, essa coluna aqui é PIB,
tendem a ter melhores indicadores ambientais, políticos, sociais, demográficos, mas não necessariamente igual. Por exemplo, repara esse aqui. Aqui está bem claro. Isso quer dizer que os países mais ricos são piores nessa variável aqui. Essa variável aqui é emissão de CO2. Isso é verdade. Os países que mais emitem CO2, bom, tem a China, que não é um país rico, porque ela queima carvão, mas os Estados Unidos, o país que mais emite CO2. Outro é diabetes. Tem algum lugar aqui eu tenho diabetes. Países mais ricos, acho que é esse aqui. Países mais ricos tendem a ter muito diabetes. Todo mundo. Obesidade também. Obesidade é um problema de país rico. Então, não é perfeitamente correlacionado. E aí dá para reduzir isso tudo para um índice, que é um índice de entropia, que é o que eu fiz, mas eu não botei os números aqui. E aí dá para fazer um índice de... Então, isso é meio que uma brincadeira só. É bom para ver que dá para fazer índice de tudo quanto é jeito. Isso tem que sempre pensar, sempre que você lê no jornal, tem tal índice foi usado, tal medida para comparar países, mas vamos olhar dentro da salsicha, que eles falam, né? A ideia, o ditado famoso é assim que se você visse como salsichas são feitas, você nunca comeria uma salsicha, né? Você ficaria chocado, enojado lá. Então, estatística é um pouquinho assim também. Você tem que sempre questionar o que está por trás dos números que você está vendo. Bom, e desigualdade distributiva no Brasil? A próxima aula é toda sobre o Brasil, mas aqui eles já introduziram isso. E a gente sabe, né? O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo, eu já falei isso, e isso é um problema, talvez o nosso maior problema, e ela tem sido persistente, embora tenha um período, eu mostrei antes, vou mostrar de novo, uma melhora recente. Então, isso já traz alguma esperança. O que está escrito aqui? Até o final dos anos 90, 1% mais rico da população se apropriava da mesma renda que 50% mais pobre. Só tinha 14%. Então, isso é uma diferença extrema, muito perversa, não é justo, mas também diz, não me importa, mas não me importa se não é justo. Deveria se importar, mas suponho que você fala isso. Diz, não, mas isso afeta a eficiência econômica do país. Isso é a única coisa que você liga é que a economia funcione bem e cresça, então vamos resolver a desigualdade, porque daí o país cresce muito mais. Porque tem outras situações que pode ser o contrário. Igual, se você quiser forçar a igualdade, extrema igualdade, isso também impede crescimento. Então você vai estar impostos muito grandes, como foi mencionado, e isso vai requerer muita interferência do governo, isso impede crescimento também. Mas o nosso caso não é esse, o nosso caso é extrema desigualdade, e é essa extrema desigualdade que está impedindo o crescimento. Aí a pergunta, por quê? Quais são as causas? E aqui eu estou seguindo a apostila aqui, e não dá para fazer juiz nisso, né? Tem vários cursos que você pode fazer sobre desigualdade, tem na economia, tem na sociologia, tem muita literatura, esse é um dos grandes temas que tem, especialmente no Brasil. Mas então, só assim, de uma maneira muito superficial, tem toda uma herança colonial, todo o jeito que o Brasil se tornou um país, os ciclos, ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, imigração, escravidão, como é que a fronteira agrícola, a apropriação de terra, que no começo é a principal riqueza que tem, como é que aquilo já começou de um jeito extremamente desigual. Então, a gente tem essa herança colonial de muita desigualdade. Então, o Brasil já começou assim, então isso torna muito difícil mudar, porque já está muito enraizado. Então, dessa persistência aqui. Uma visão mais moderna sobre isso, assim, tem essa coisa, mas por que a gente não muda? Por que essa persistência? Porque uma das principais, tem vários mecanismos pelos quais isso se perpetua, mas um dos principais é o mercado de trabalho, né? Então, e aqui é interessante essa ideia, assim existe, claro, essa coisa, conflito de classe
e uma elite que faz tudo no seu poder para perpetuar o status quo, mas é tão perverso a desigualdade no Brasil que, mesmo se não houvesse isso, assim, mesmo todo mundo concordando que a gente precisa resolver desigualdade e tem um papel grande para a política pública para resolver, todo mundo concordando, dizendo assim, vamos botar isso como prioridade para o nosso país, mesmo assim é difícil. Tem gente trabalhando contra, mas mesmo sem gente trabalhando contra, ia ser difícil. Então, o mercado de trabalho é um desses exemplos. Tem várias formas, por exemplo, o funcionalismo público. O funcionalismo público, o fato de ter uma diferença tão grande entre salários de funcionários públicos e salários do setor privado, perpetua a desigualdade. E porque aí você diz assim, mas esse é um bom exemplo do que eu estava falando. Você diz assim, mas funcionalismo público é concurso, não é mais que nem era aquele nepotismo e o sobrinho do político que ganhava os empregos. Hoje é concurso público, é muito transparente, todo mundo tem oportunidades iguais, mas aí o ponto disso que está aqui embaixo que eu vou falar é que não tem oportunidades iguais, mesmo com oportunidades, todo mundo pode participar, todo mundo pode fazer concurso, não é igual por causa de todas essas desigualdades que existem. Então, outro exemplo é política de salário mínimo. Política de salário mínimo tem um impacto redistributivo muito grande. Você é proibido por lei pagar menos do que um salário mínimo. Isso é uma interferência na economia, então economias são meio receosos quanto a isso, mas acaba que no Brasil, nos últimos 20, 30 anos, funcionou. A política de salário mínimo foi redistributiva, ajudou a reduzir a desigualdade. Vou mostrar os números daqui a pouco. Então, a apostila tem essa metáfora aqui, que eles fazem assim, suponha que a vida no Brasil, ou então a trajetória das pessoas nas suas carreiras, assim, todo mundo nasce, vai para a escola e depois vai tentar formar uma carreira, conseguir renda e para viver. É como se fosse uma corrida, cada um quer ir mais longe do que os outros, cada um quer ir bem, o número de empregos são limitados, as oportunidades são limitadas, então tem competição por isso, tem um vestibular para entrar na universidade, tem um concurso para conseguir um emprego, ou então tem o mercado de trabalho, poucos empregos para você se candidatar lá. Então, tem essas desigualdades prévias que eles colocam. Eles colocam assim, antes de começar a corrida, pensa uma corrida, as pessoas vão chegar lá no dia da corrida, se alinhar, vão apitar e daí todo mundo corre, e quem chegar primeiro é que leva os empregos, leva os salários, leva a qualidade de vida. A corrida já é desigual por antes das pessoas chegarem lá no estádio para correr. Por quê? Porque, primeiro, uma coisa natural, que tem pessoas, as pessoas são diferentes. Então, nascem pessoas com talentos diferentes, qualidades diferentes, capacidades diferentes, mesmo antes de ir para a escola. Então, tem essa diferença, essa é uma coisa, e isso não necessariamente, isso não está atrelado à riqueza, à raça, à classe social, isso é distribuído meio que aleatoriamente entre as pessoas, mas existem essas diferenças. Mas depois vem assim, recursos privados. Algumas pessoas nascem em famílias que têm dinheiro, então vão ter uma estabilidade familiar, ter segurança, ter dentista, ter escola, ter dormir tranquilo à noite, e outras pessoas não, por sorte o azar da onde eles nasceram. Então, então, algumas pessoas vão ter acesso a recursos públicos, e aí tem recursos privados, assim, escola, segurança, iluminação pública, e essas coisas são desiguais também. Esses recursos públicos, idealmente, eles iriam ajudar a atenuar as diferenças dos recursos privados. Algumas pessoas de famílias mais pobres não têm como pagar a educação, mas o Estado iria prover educação boa. O Estado faz isso, mas não tão bom, a qualidade não é tão boa, a segurança não é tão boa quanto se gostaria. E mais, em muitos setores, em muitas áreas, o Estado faz exatamente ao contrário. O Estado, esses recursos públicos são apropriados por pessoas que já têm dinheiro. Então, a segurança é melhor nos bairros de quem já tem recursos.
a iluminação, o saneamento é melhor nos bairros mais ricos. Então, os recursos públicos estão piorando ainda mais a distribuição. Então, isso é antes da corrida, e aí tem depois da corrida, tem coisas como preconceito. No emprego, então, 10 pessoas sendo entrevistadas, os 10 têm a mesma habilidade, a mesma capacidade, mas o empregador não vai escolher alguém por causa da sua raça, por causa do seu gênero, por causa da aparência, por causa disso, daquilo. Nepotismo, que é o negócio de contratar seus amigos, seus familiares. Isso não existe tanto no Brasil, no setor público, porque a sociedade sempre foi muito contra isso, está muito vigilante quando acontece isso, né? No Congresso, o sobrinho de não sei quem, imediatamente é denunciado, imediatamente então, isso é uma coisa que já era endêmico no Brasil, era parte da nossa cultura, mas isso foi tirado, e corrupção é um grande problema também. Bom, aí, de novo, isso aqui é muito superficial, mas quais são as causas, então, da desigualdade? O que gera desigualdade? Aqui, isso aqui, não sei porque a apostila põe esses dados, esse estudo, estamos no estudo de 93, mas talvez faça sentido. O Barros, Mendonça e Barros, aqui eles são economistas renomados, então dá para confiar nisso. Mas, historicamente, então aqui, os dados são antigos, até 1990, mais ou menos, mas a gente quer saber as causas, né? Então faz sentido, talvez, olhar dados mais velhos. Eles fazem um estudo e tentaram, assim, botar várias coisas conspiram para gerar desigualdade no Brasil. Mas, relativamente, qual que é mais importante? Isso seria importante para dizer qual que a gente quer atacar. Claro que a gente vai atacar todas as causas e tentar resolver, mas você vê que educação, de longe, é o mais forte. Então, é a educação que faz diferença. E daí, claro, idade, região, tem diferenças regionais, desigualdade de gênero, e tem muito preconceito, tem muito atitudes desse tipo aqui no Brasil, mas você vê nesses estudos aqui, pelo menos em termos de causar desigualdade, que gera vários outros problemas também, mas para gerar desigualdade não é a principal coisa. Então, educação. E todo mundo concorda, assim, aqui é uma série de estudos diferentes, cada um desses está citando um estudo diferente, e diz assim, quanto por cento, esse R quadrado ali que tem essa coluna, você faz um estudo econométrico e a pergunta é, quanto por cento da desigualdade é causada por educação? E você vê que tem uma variabilidade grande entre os estudos, mas o consenso é que é muito. Se a gente tem uma bala para acabar com desigualdade, qual que você vai fazer seria a ideia, assim, que seria educação. E mais, todo mundo concorda com isso, né? Ninguém discorda disso, e muito tem sido feito justamente porque todo mundo concorda. Você vê, todo político concorda com isso, todo jornalista concorda com isso. Você pega seu amigo de esquerda, seu amigo de direita, seu amigo isentão, seu amigo não sei o quê, e todo mundo vai falar, não, tem educação, tem que investir em educação, o Brasil investe muito, mas investe mal, essas histórias de sempre, e eles estão todos certos, e é isso mesmo. E o que mostra o quão difícil que é. E o Brasil tem feito muito, tem avançado muito, e essa coisa que eu acho que as pessoas esquecem muito quando ficam... É muito comum criticar a educação no Brasil e a qualidade corretamente, mas notamos que muito tem sido feito e tem melhorado muito, embora precisa melhorar muito mais. Então, o Brasil tem acesso universal, uma coisa que o Brasil faz muito é testar muito, fazer avaliação de programas, avaliação de testes, tem Provão, ENEAD, e DEBs, e sei lá, várias outras formas de testar. Testa professores, testa escola, testa departamento, testa os alunos, isso é muito importante. Nos Estados Unidos eles fazem muito pouco disso, porque o sindicato de professores é poderoso politicamente lá. Aqui no Brasil não é tão poderoso, são fragmentados, são poderosos só localmente. E lá os Estados Unidos, então, os sindicatos impedem que se avalie professores. Então, a qualidade da educação pública nos Estados Unidos
tende a ser muito baixa. Claro que eles têm uma das melhores escolas do mundo, melhores universidades, a educação privada é bem melhor, mas a educação pública nos Estados Unidos é famosa por ser de baixa qualidade, né, que é estranho num dos países mais ricos do mundo. Tá, e aí, e pobreza? Então, de novo, toda essa parte de desigualdade tem muito mais a ser falado sobre isso, mas vou deixar nisso. Pobreza, o Brasil está entre os 20% de países com maior renda. Então, o Brasil não é um país pobre, a gente é um país grande, um país com bastante PIB, e não é baixo, mas é mal distribuído. Então, tem alguns anos atrás, lá na década de 80, eu acho, surgiu o Edmar Baixa, que é um economista, inclusive era aqui de Brasília, bem no começo do departamento, e diz assim, o Brasil é uma Belíndia. Então, por que é Belíndia? Brasil tem partes do Brasil que são iguais à Bélgica, tem um nível de vida, nível de qualidade, PIB e qualidade de vida da Bélgica, e tem partes que têm a qualidade da Índia. E a Índia ainda é um dos países mais pobres, mas naquela época era mais pobre ainda. A Índia, se pensava em pobrezas, aquela multidão de pobres, se pensava em Índia antigamente. Então, o Brasil é uma Belíndia. Não é que é um país pobre, é um país extremamente desigual. E vocês vivem na Bélgica brasileira, né? Vocês vivem no DF, que é parte dessa Bélgica. Lá na década de 70, o que se falava, isso na ditadura militar, se falava de... E depois nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, né, chamava de trickle-down economics. Vamos deixar o bolo crescer primeiro. A gente admite, todo mundo concorda que distribuição de renda é um problema, mas primeiro vamos fazer política, fazer o bolo crescer, e daí, uma vez que o bolo crescer, a gente divide, aí a gente pensa em desigualdade. Trickle-down quer dizer pingar, quer dizer, vamos fazer a economia crescer, vamos defender o capital, baixar os impostos para as grandes empresas, e essas empresas vão gerar empregos e oportunidade, e aí isso vai dar oportunidade para os povos. Existe uma briga muito grande ideológica se isso funcionou ou não, até que ponto funcionou ou não. O Biden, no discurso famoso dele da semana passada, ele chegou a falar, acho que ele falou explicitamente, trickle-down economics não funciona. Então, assim, tá. E aí, o que você pode fazer sobre pobreza? Bom, pobreza, você tem que fazer o PIB crescer, tem várias coisas, mas tem políticas específicas para transferência de renda, específicas para atacar pobreza. A principal coisa de pobreza é fazer o país funcionar e crescer. O país crescendo já é bom caminho andado, mas aí tem políticas específicas. Por exemplo, Bolsa Família. Tinha um debate muito grande se Bolsa Família, esse assistencialismo que chama, você só ficar dando coisa para as pessoas em vez de realmente ajudarem elas a conseguir se tornarem mais produtivas, que assistencialismo não funcionaria. Esse perigo moral é isso. Assim, se você está dando dinheiro para as pessoas, ninguém vai se esforçar, ninguém vai acordar cedo, ninguém vai se treinar. Esse é o perigo moral. Isso é verdade em alguns casos, mas bem feito esses tipos de política, especialmente em casos de pobreza extrema, que no Brasil, funcionam bem. O Bolsa Família provou isso. O Bolsa Família é um programa de baixo custo, grande impacto, tem grande impacto para reduzir pobreza e funciona muito bem, é bem focalizado, mas ao mesmo tempo tem exemplos de assistência que não funcionaram. Nos Estados Unidos, um bem famoso foi um tipo de vamos ajudar mães solteiras. Então tinha como se fosse uma bolsa para mães solteiras e foi mal feito, os incentivos eram perversos e aumentou fortemente o número de mães solteiras, justamente para tentar receber esse. Bom, aí, só para acabar hoje, porque já está avançando aqui no tempo, vamos olhar esse gráfico aqui. Então, aqui está o que aconteceu com a pobreza em verde e a desigualdade em vermelho. Um gráfico de 2 eixos, mas então, tem que tomar cuidado com isso. Você vê os dois em nível muito alto. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, um país com muita pobreza. E, a partir de um momento aqui, começa a ter uma queda. E essa queda pode não parecer grande, mas é uma queda significativa. Pobreza, a gente viu mais cedo hoje, no mundo inteiro estava caindo, é uma tendência mundial, tem muito a ver com
aumento de produtividade, globalização, etc. Então, e desigualdade caindo. Isso nunca aconteceu na história do Brasil antes, nunca tinha acontecido, como diz uma figura da política. Nunca antes na história desse país caiu a desigualdade. E a pergunta é, deixa eu voltar para esse slide, por que aconteceu isso? E aí todo mundo vai dizer, tem gente que diz, isso foi o Bolsa Família, isso foi o PT, isso foi o preço de commodities que começou a subir, isso foi o salário mínimo, as regras aumentando o salário mínimo real. Eu acho que todas essas contribuíram, mas especialmente essa aqui, a redução da inflação. Repara que o começo é aqui, 94 mais ou menos, que é exatamente quando esse aqui é o período inflacionário, hiperinflacionário, com muita inflação, assim, 80 anos antes, e é a partir daqui que a gente conseguiu finalmente controle sobre a inflação, e uma vez que você faz isso, isso libera o país para se preocupar com outras coisas. A inflação é um problema tão grande que toma todo o esforço das autoridades do país, do Estado, das pessoas, para lidar com aquele dia a dia de se proteger da inflação. Uma vez que se tira isso, as empresas podem crescer, planejar, o Estado pode ser mais efetivo. Por isso que é tão importante evitar a volta da inflação. Aqui está só Bolsa Família, tem crescido, esses dados ainda são antigos, mas então, Bolsa Família foi importante, é importante. Existe um consenso hoje em dia com essa desigualdade mundial, que tem aumentado muito, de fazer tipo um Bolsa Família mundial, que chama renda universal básica, ou seja, assim, todo mundo vai receber uma certa renda, né? O ideal seria fazer só para quem precisa, mas como pode ser difícil, todo mundo vai receber. Aí você põe um imposto maior nas pessoas mais ricas, de alguma forma. E economistas eram muito contra essa ideia, achavam que tinha aquele perigo moral, de ninguém mais vai trabalhar se todo mundo recebe. Mas se vê que com a pandemia e com a desigualdade e a pandemia fizeram mais ou menos isso, né? Um programa de emergencial, basicamente não é universal, mas é quase, e funcionou bem. Então, mostra, claro, as pessoas precisavam, era essencial que acontecesse, mas ele já quebrou um pouco a resistência, talvez pudesse. E eu acho que nos próximos anos a gente vai ver surgir em algum lugar no mundo, eventualmente no Brasil. No Brasil já tem o Bolsa Família, né? A ideia é expandir muito mais. Tá. Deixa eu parar aqui. Tem uma coisa dos métodos do milênio, eu falo na próxima aula, e não é tão importante assim. Então tá, alguém tem alguma pergunta sobre isso, algum comentário sobre desenvolvimento econômico? Professor, todas essas Bolsa Família e tudo mais, é tudo da visão keynesiana, né? Os clássicos não seriam a favor. Eu diria assim, é que essa discussão, clássicos, isso é mais voltado em crescimento econômico. Então, você está preocupado com uma recessão que você está, então, keynesiano seria, vamos fazer assim um programa emergencial porque a gente está no meio de uma recessão, de uma depressão aqui, que está durando 2, 3 anos, e a gente precisa dar esse estímulo governamental, remédio keynesiano, para o país sair, a economia sair dessa recessão. A Bolsa Família é mais um negócio assim de desenvolvimento, né? De longo prazo. A gente vai fazer o Bolsa Família, isso vai ficar para sempre, e claro que as pessoas vão sair do Bolsa Família eventualmente quando eles melhorarem. Então é uma política, eu não chamaria de keynesiano, porque não é para tirar você de uma crise, não é o problema das oscilações mais conjunturais da economia, desenvolvimento econômico, uma política de desenvolvimento de longo prazo. Mas tem um sabor bem mais keynesiano, porque é interferência do governo, né? O governo é que vai resolver isso, não é o mercado. Então, nesse sentido, acho que você tem razão. Eu vi lá num livro lá sobre o tema do desemprego, né? Porque muita gente, porque no mundo, né, ainda tem pessoas desempregadas, né, e tudo mais. Aí ele fala lá, né, que quanto mais leis trabalhistas tiverem, mais desemprego vai ter, né? Porque os empresários vão ter mais receio de contratar
pessoas. Aumento do salário mínimo também gera mais desemprego. Enfim, toda a assistência do Estado também acaba gerando, porque é aquilo que você falou, sempre vai ter aquela pessoa que, se eu estou ganhando, eu vou ficar... Eu estou satisfeito em viver só com esse salário, sei lá, só com essa bolsa. Aí o cara deixa... Se bem que o Bolsa Família mostrou que isso você pode fazer um negócio bem feito que não vai ter isso, né? Não vai tirar os incentivos. Tem vários estudos sobre Bolsa Família mostrando que as pessoas continuam se esforçando para conseguir educação, para ir para frente. Uma das razões pelas quais isso liga com algo que eu falei no começo, que está começando a ter uma aceitação maior com essa noção de uma renda básica universal, porque é desigualdade, porque essa desigualdade, o Brasil sempre foi desigual, mas o resto do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, piorou, eu mostrei os dados hoje, piorou muito recentemente. Boa parte do mundo rico se tornou muito mais desigual nos últimos 20 anos. Enquanto o Brasil está indo ao contrário, o Brasil era desigual e se tornou um pouco menos desigual, fora os últimos 2, 3 anos, né? E o resto do mundo era menos desigual, mas se tornou mais desigual. E isso tem gerado aquele problema de empregos, aquele problema daquela classe média, que é a estabilidade de um país, que agora não tem mais empregos, a promessa que eles sentiam que era feita para eles nos Estados Unidos, principalmente que os seus filhos vão estar melhor do que você, foi quebrada, eles sentem-se que foram traídos, e isso tem gerado polarização ideológica. Nos Estados Unidos a gente viu isso, no Brasil está vendo isso em menor grau, nos Estados Unidos muito forte, Trump, essas coisas todas. E isso tem gerado todo esse conflito político e incerteza. E é isso que está convencendo muita gente que, então, a gente precisa ter esse renda básica universal para acalmar esses ânimos. Aí você tem essa grande parcela da classe média que se sente traída, que se sente sem oportunidades, que as promessas foram retiradas, mas eles vão receber uma rede de segurança, pelo menos não vão cair abaixo de certo nível. Então, e aí isso vai acalmar a política, vai tirar um pouquinho a polarização. Não sei, é difícil saber, mas é um pouquinho do que está por trás disso. Beleza. Então tá bom. Então a gente se encontra novamente quarta-feira, vamos falar sobre a economia brasileira. Tá, então.